Olá galera, tudo bom? É um texto sobre filosofia. Agora, nos últimos trabalhos que a gente fez, houve um questionamento que não via importância da filosofia. Então, eu achei importante colocar um texto para vocês entenderem um pouco o que é a disciplina, para que ela serve e onde que a gente usa. Né? E por mais curioso que seja, a filosofia ela é, antes de tudo, o nosso primeiro pensamento. Antes de você aprender geografia, aprender história, aprender matemática ou qualquer outro conhecimento nessas áreas, você é filósofo. Todo mundo é filósofo. Toda vez que eu questiono o porquê de algo, por que a lua está no céu, por que o céu está lá, ou por que o sol brilha, por que a água é fria, essas coisas assim, essas perguntas já é filosofia. Eu não preciso pensar no complexo amplo de vida, o que é a vida, o que é a morte, o que é a liberdade, o que é a verdade, para mim ser filósofo. O filósofo ele é o questionador da coisa existente. Se a resposta me é adequada, eu sossego e vou atrás de outra curiosidade. Se aquilo me incomoda, se aquilo me deixa curioso, se aquilo me deixa insatisfeito, a resposta que me dão, no caso, me deixa insatisfeito, eu vou atrás do conhecimento mais adequado. Então, a filosofia, aqui já no título, ó, é um pensamento filosófico ou uma maneira de pensar o mundo. É um jeito, uma forma de tu compreender as coisas. E o mundo, quero lembrá-lo, que o mundo não é a esfera gigantesca que tem umas abobadas agora dizendo que é plana. Então, o primeiro questionamento dentro dessa aí é ou não é? Né? Mas o nosso mundo, ele começa do nosso quarto. Ele é o nosso quarto, ele é a nossa casa, ele é a nossa família nuclear, depois a resistência, que você, eu acho, já aprendeu em sociologia, mas a resistência é o quê? É os tios, os avós, os primos, é a nossa rua, é o nosso bairro, é o nosso município. Então, o nosso mundo, ele é explosivo, ele é amplitude, ele se amplia do núcleo que eu estou para os outros. Então, quando a gente fala em uma maneira de pensar o mundo, eu tenho que definir o que é mundo. Né? Se é a esfera que eu habito, é uma coisa. Se é o mundo que me rodeia, se é as pessoas, as circunstâncias, as coisas que estão próximas de mim, o meu trabalho, então é outra coisa. Então, a filosofia não é um conjunto de conhecimentos prontos. Tu nunca diz que aprendeu tudo. Vou dar um exemplo. Matemática. 2 mais 2 é 4. Inevitavelmente, invariavelmente, inconsequentemente ou por lei, 2 mais 2 é 4. Se eu fizer 2 dividido por 2, aí é uma outra coisa. Mas são verdades que uma vez que você aprendeu essa fórmula, ela não muda mais. Então ela é o conhecimento acabado. Então se eu quiser outro conhecimento, eu vou ter que usar os mesmos princípios lógicos, matemáticos, para ir atrás de outro cálculo. Mas ele é o conhecimento acabado. A filosofia não dá a dizer que é isso. Por isso que ela é mais complexa de definir. Filosofia, sociologia, são conhecimentos mais variáveis, porque eles variam conforme a humanidade, eles variam conforme o tempo, eles variam conforme as pessoas que vivem. Então, se torna uma forma de pensar, porque eu preciso primeiro estar no mundo. Né? Aqui, ó, a filosofia é uma maneira de pensar, porque eu preciso estar no mundo. Depois, a maneira que eu penso. Eu, Odair, 44 anos, penso diferente de você, João, Maria, José, Paulo, Jéssica, Camila, que tem 15, 16, 17 anos. A nossa diferença mental não é que eu estou dizendo que o professor é mais inteligente, é que eu sou, primeiro, mais vivido, né? Tenho o dobro, quase o triplo da idade de vocês. Depois, eu sou de uma época diferente da de vocês. Né? Não, o professor está chamando a gente de ignorante. Não, é diferente. O conhecimento é um processo de acumulação com o tempo. E o tempo também determina o local e o ano que eu nasci. Então, quando eu nasci na década de 70, e automaticamente quando eu fui para a escola na década de 80, o mundo era totalmente diferente de vocês que nasceram no anos 2000. Mudou, transformou-se, alterou-se, né? Então, a diferença de pensamento é diferente. Então, é uma maneira de pensar o mundo, de cada pessoa e cada época que eu estou. É uma postura diante do mundo, é uma forma de eu me colocar diante das coisas que acontecem. E agora houve política, né? Por exemplo, houve as eleições. A minha postura é diferente da postura de outras pessoas da minha idade que não têm a mesma visão filosófica e sociológica do mundo.
tá? As pessoas comparam política ao jogo de futebol, onde que uns perdem e outros ganham. Nós, que temos outra visão, por exemplo, a visão escolar, né, vocês e eu, que deveríamos ter essa visão, devemos perguntar qual a função do político, o que ele fará em benefício da cidade que eu habito, porque eu dependo disso. Eu dependo das decisões da pessoa que eu coloquei no poder para que ela determine se aqueles 4 anos próximos serão úteis ou não. Então, eu tenho uma outra visão. E então, automaticamente, vocês que são alunos deveriam ter a mesma visão ou perto disso, né? Então, é uma coisa pertencente ao ser humano pensar. Então, a filosofia é um jogo irreverente que parte do que existe. Então, a política é uma realidade que existe. A chuva, no tempo dos primeiros filósofos, é uma realidade que existe. A morte é uma realidade que existe. Hoje questiona-se muito dentro da área da psicologia que não se apresenta mais os mortos às crianças. Uma vez as pessoas eram veladas dentro da sala de casa. Botavam o caixão lá no meio da sala e as pessoas andavam ao redor, bebiam, tomavam café, comiam sopa, tomavam cachaça e mais algumas coisas. E elas compartilhavam o espírito do luto, da morte. Hoje as crianças não veem mais isso, é retirado. Então a criança em algum momento vai perguntar o que é a morte e talvez seja no momento mais difícil de se entender isso, né? Porque a primeira coisa da morte, que a morte é a ausência. Primeira simbologia. Então, isso é filosofia. A primeira coisa que eu questiono, que eu vou explicar para a criança, é que a morte é a ausência perene. Ela não tem mais volta. Então, o mundo que está ao meu redor é o que faz eu questionar, né? Ela critica, ela coloca em dúvida, ela faz perguntas inoportunas. Então, quando uma criança chega e te pergunta por que alguém morreu, vai ser inoportuno. Como é que tu vai explicar isso? Né? Quer ver uma pergunta inoportuna? O que é verdade? A verdade é aquilo que não é mentira. O que é mentira? Aquilo que não é verdade. Pronto, agora acabei de explicar. Agora vamos definir o que é verdade. É verdade que todos morrem. É verdade que todos envelhecem. É possível burlar isso? A morte não, a velhice depende de quanto dinheiro tu tem, né? Então, são respostas e que abrem para nós possibilidades, né? O que é essas possibilidades? De eu entender o mundo de outra forma, de eu ver o mundo de outra forma. Depois que eu começo a ver o mundo de outra forma, eu me torno uma outra pessoa também. Toda vez que eu estou aberto a um novo conhecimento, que eu estou aberto a uma nova pergunta, eu também me modifico, né? Faz entender outros mundos e outros modos de compreender a vida. Eu vivo no meu mundo. O meu mundo é o mundo do professor, é o mundo de dar aula, o mundo das pessoas que estão ali. Quando eu vou para a trilha, que eu faço trilha, eu e o professor Wagner, o professor Pedro da escola, nós entramos em outro universo que não... nós mesclamos dois mundos. Nós mesclamos o mundo da sala de aula, que nos é comum, e é da mesma escola, por exemplo, ao mundo da trilha, ao mundo de quem faz aquilo ali, de ver um outro universo, de compartilhar a mesma experiência de estar na natureza. Automaticamente, toda vez que eu entro no outro mundo da outra família, da outra pessoa que está andando comigo, eu aprendo outras coisas. E isso me faz questionar as minhas realidades. Toda vez que eu entendo o processo da sociologia, por exemplo, que é do outro ser humano, do outro grupo de pessoas, eu aprendo. Então a filosofia é uma coisa que nos insere no mundo dos outros. Aí é que coloca, a filosofia é uma disciplina indisciplinada. Porque ela não tem regra. Primeira coisa, ela questiona o modo de ser das pessoas, ela discute as práticas, a política, a ciência, a tecnologia, a ética, a economia, a cultura e a vida artística. E ela pode ser perigosa e subversiva, né? Nós temos o nosso exemplo um dos primeiros filósofos, que foi Sócrates, que definiu até o modo da filosofia ser pensada. Ele morreu acusado de corromper a juventude e ele foi condenado a morrer tomando um veneno chamado cicuta. É subversiva porque questiona a ordem que está. Eu questiono, por exemplo, a ordem religiosa que existe. Eu questiono, por exemplo, se Deus quer aquilo, que Deus é esse, que Deus é aquilo. No momento que eu faço isso, eu questiono as normas e os pilares de uma religião já formada. Mas eu quero entender, e toda vez que eu quero entender, eu questiono. Eu questiono, por exemplo, ou vocês, no caso, ô pai, ô mãe, por que isso? Por que não dá para fazer diferente? E às vezes o pai e a mãe, eles são bem ameaçados na pergunta que tu fez e pegam o chinelo e te ameaçam, ou qualquer outra coisa. Às vezes o professor te ameaça, vou te dar 0. Então,
ela é perigosa para quem está pensando em si, ela é perigosa para quem está. Então, se eu chego para o político e pergunto o que tu pretende fazer nos próximos 4 anos, eu fiz uma pergunta muito perigosa, maliciosa para o político. Eu coloquei em xeque a capacidade dele de administrar. Então, a filosofia, ela é um sistema em que me leva a outras verdades, e às vezes as outras verdades, elas são problemáticas, elas ou me trazem problemas, né? Então, quando a filosofia surgiu no século VI a.C., o filósofo refletia e teorizava sobre todos os assuntos. Depois, no século XVII, com o aperfeiçoamento da ciência, a filosofia ficou restrita a outros campos, tá? Então, a ciência se desprende da filosofia. Então, os primeiros filósofos, os primeiros gregos, lá 600 anos antes de Cristo, 700 anos antes de Cristo, eles questionavam por que eu respiro, por que eu vivo, por que eu morro, por que as coisas nascem, por que as coisas crescem, como é que é feito isso, como é que é feito aquilo, mas temos que lembrar que naquela época era o único conhecimento que tinha. Ser filósofo era dominar matemática, astronomia, astrologia, um pouco de mitologia, um pouco de conhecimento religioso. Ele era o sábio do momento. Até o século XVII depois de Cristo, 1700 anos depois de Cristo, ser filósofo era detentor de todo o conhecimento existente até aquele momento. Depois a ciência foi se bipartindo em várias outras disciplinas, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, psicologia, antropologia, política, e os conhecimentos foram divididos e dados cada um ao seu canto. Hoje cabe ao filósofo interagir e perceber se as coisas estão funcionando como deveriam ou se é aquilo que deveria ser. O filósofo, ele é, de certa forma, uma palavra muito próxima para a gente entender, o organizador da coisa. Toda vez que eu questiono se é certo, eu questiono se aquilo que está sendo aplicado é realmente adequado para aquele momento. Tá? Então, com a fragmentação da ciência, a filosofia tem agora a ideia de juntar esses conhecimentos, de interagir. A ciência não é só ciência sozinha. Então, toda vez que eu estou inventando o laboratório, né, no caso, está inventando uma vacina para o coronavírus, a primeira questão é se isso ali é viável. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês já viram o filme Eu Sou a Lenda, é mais ou menos isso. Qual é a amplitude ou a consequência de uma vacina feita em cima da hora sem um teste adequado? Onde que isso vai levar? Então, por exemplo, toda vez que o cientista é questionado sobre a validade de um remédio para o câncer, ele é questionado como aquilo vai interagir com o meu corpo. Vou dar um outro exemplo, que vocês são já da geração do celular. Quando eu comecei a dar aula do João Fraceto, o celular ele começou a virar algo comum entre as pessoas. Então surgiu-se a primeira pessoa, a radiação que o celular emite provoca câncer. Aí, na época, surgiu-se a resposta a seguinte, que demoraria o estudo de 30 anos para se chegar a uma conclusão se dava câncer ou não. Eu dou aula no Fraceto há 20 anos. Então, faltam 10 para a gente saber disso. E faz 20 anos que eu uso o celular. Então, eu preciso de mais 10 para saber se vai dar câncer ou não. Então, a filosofia, ela, como está aqui abaixo, aqui, ela procura enxergar a realidade a partir de uma visão de conjunto. Então, primeiro eu tenho que entender quem é a realidade, depois eu tenho que entender o que está acontecendo, e depois eu tenho que fazer uma proposta. Daí, perguntas e mais perguntas. A função da filosofia é perguntar, a reflexão filosófica é sempre mais do que necessária, é obrigatória. Eu não posso aceitar as coisas como elas são, ou como elas são ditas que é verdade. Eu não posso aceitar que um doido me apareça de uma hora para outra dizendo que a solução é a guerra. Qual é a resposta de qualquer coisa para a guerra? É morte. Morte e destruição, desordem, confusão na vida das pessoas. Porque quem diz que a solução para tudo é guerra, não vai para a guerra. Quem vai para a guerra são vocês que estão em idade de ir para a guerra, sou eu que ainda não escapou da idade da guerra. É famílias que vão perder seus entes queridos, mas não é quem disse que tem que ir para a guerra. Então, eu sempre questiono a validade daquilo ali, é o papel da filosofia. Cabe ao filósofo refletir sobre o que é ciência, cabe ao filósofo discutir o que é verdade, cabe ao filósofo discutir aquilo que nos leva à condição humana. O que é o homem, o que é a liberdade, o que é o trabalho, o que é a revolta, o que é a guerra, o que é a discussão política. Isso é o papel do filósofo.
Até a escola, como está aqui, é alvo da filosofia. Eu questiono se o método educacional que estou usando naquele momento é adequado. Eu questiono, por exemplo, se os jovens eles estão prontos para aprender aquilo naquele momento. Eu questiono se o processo de educação deve ou não ter um celular em sala de aula, se deve ou não ter acesso à internet. Então, isso é filosofia. Então, a filosofia quer encontrar o significado mais profundo de todos os fenômenos. O que é fenômeno? A luz que está vindo aqui na minha cabeça, que é um fenômeno. O ar que eu respiro é um fenômeno. Eu falando com vocês, esse aparelhinho é um fenômeno. Qualquer coisa, arroz com feijão é um fenômeno. Tu precisou de calor para produzi-lo, tu precisou de que alguém plantasse. O fenômeno é qualquer coisa que acontece ao nosso redor. Do frio ao calor, da questionamento político ou da decisão que alguém toma. Então, a filosofia emite juízos de valor ao julgar cada fato, cada ação e em relação aos outros. Nós emitimos juízo de valor. Emitir o juízo de valor é me posicionar entre cá e lá. Eu ter uma ideia formada e estar pronto para mudar essa ideia também. Eu tenho que estar aberto, né, para que talvez o conhecimento que eu tinha não era o melhor que tinha naquele momento. E aprender novo. Então a filosofia vai muito além daquilo que é, deixa eu puxar o celular para o lado, para propor o que poderia ser. Então a filosofia, ela questiona o real e dá uma solução. Então, a princípio, nós temos que dar uma solução. Eu me lembro quando eu estudava no seminário, que nós ia lá reclamar com o padre que algo estava errado, e ele disse, tá, legal, a reclamação já tem, e a solução? Aí a gente ficava lá olhando para ele com aquela cara de bobo, ele disse, se vocês não têm uma solução, não adianta vocês virem aqui. Reclamar por reclamar, ele disse, não resolve nada. Vocês têm que ter uma solução. E isso eu aprendi muito para a minha vida. Se eu tenho uma reclamação, eu tenho que automaticamente procurar também ser parte do resultado, parte da contribuição, parte da resposta. Então, isso é filosofia, um questionamento e um posicionamento do mundo e também tentar dar as respostas, tá bom? Na outra semana eu vou dar um trabalhinho sobre isso. Abraço para todo mundo.